Olá, sejam todos bem-vindos, seres encarnados e desencarnados, à nossa Casa de Amor Flor de Lótus. E hoje, sábado, dia 28 de setembro de 2024, nós iremos fazer a roda de conversa tratando de um tema muito especial. O tema de hoje é uma poesia trazida pelo poeta Estelar, que foi canalizada por nossa irmã Elzoray em 24 de junho de 2015. E o nome dela é Melindres Sem Fim. Porque a torta está ruim, foi a resposta de Terezinha quando foi inquirida do motivo de se recusar a comer. Neste dia, eu vi a mãe dedicada se levantar cedo, orar e em seguida dizer: hoje quero surpreender minha filha, vou fazer a torta de palmito que aprendi na televisão. Depois de 3 horas de muito trabalho, abrindo massa, recheando, assando, a torta maravilhosa ficou pronta. Mas Terezinha, a menina de 20 anos, não gostou. Sem ao menos provar um pedacinho que seja. Agradecer ao empenho da mãe, nem pensar. Compreender o amor emanado por suas mãos, nem pensar. Tentar entender que gostar de um alimento é relativo, pois todos são sagrados, nem pensar. Se oferecer para comprar os ingredientes, afinal a menina trabalha, nem pensar. Confesso que saí bem tonto daquela casa ao presenciar tanta ingratidão. Conversei com meus amigos daqui, contando um pouco do que vi. Sabe o que eles me disseram? Não pense mais nisso, poetinha. O dia que a jovem ingrata se ver diante da lei de ação e reação, talvez queira pedir perdão à mamãe dedicada. Isto, se não for tarde demais, pois tudo passa nessa vida. Nossa, fiquei muito impressionado com a sabedoria dos meus amigos. Que vontade de cochichar nos ouvidos de Terezinha. Corra! Experimente a torta de palmito. E diga que está gostosa, mesmo não apreciando. Afinal, sua mãe fez com tanto amor. Poeta Estelar. E aí tem um texto auxiliar, que também é bem curtinho, que eu já vou aproveitar e ler para que a gente possa discutir sobre o tema hoje. Ter o privilégio de servir é algo carregado de um significado que incorpora amor, dedicação, doação, sentimento de oferecer o melhor. Ter o privilégio de ser servido obriga a quem tem o prazer de receber tanta atenção a necessidade de não só agradecer, mas também de elogiar e tratar aquele que dedicou seu tempo e esforço com a deferência que só aqueles que se propõem a servir merecem. Amigo da luz, membro da Pleiade do Amor Universal. Então, para começar, antes de mais nada, eu quero fazer um preâmbulo trazendo qual é o significado no dicionário da língua portuguesa, o que significa melindre, tá? Porque às vezes a gente pode ver o nome do título da poesia e não entender o contexto como um todo, tá? Então, melindre é uma palavra do substantivo masculino que significa tendência para se ofender ou para se constranger, igual a suscetibilidade, extrema delicadeza no trato ou no porte. Escrúpulo. Na culinária é bolo que entra mel, ou seja, eu melindrei o bolo, coloquei mel. Na botânica é uma planta herbácea da família das balsamináceas de flores de cores variadas, como a não-me-toques e as papagaios. Também da botânica, a flor dessa planta, não-me-toques e papagaios. No Brasil, em geral, da botânica, é uma planta herbácea perene, que é o Asparagus officinalis, da família das Asparagáceas, rizomatosa e glabra, de caules cilíndricos e eretos, folhas ovadas, escamiformes e folhas dispostas em fascículos, ou seja, é uma planta que a gente conhece e que come, é o aspargo, tá? Também do Brasil, na botânica, é uma planta herbácea trepadeira da família das Asparagáceas perene, de caules verdes muito ramificados, folhas aciculares e pequenas flores esverdeadas, natívica da África Austral, que também é um outro tipo de aspargo, é o aspargo verde, tá?
E a origem etimológica dessa palavra vem do espanhol, que também é melindre, tá? Então, melindrar é algo que você causa em alguém, ou causar o desgosto, ou a ofensa, ou o ressentimento de maneira geral. E o nome melindre veio para nós justamente devido à planta. A planta é melindrosa, ela tem espinhos, ela tem como se proteger, ela sempre está ereta, ou seja, uma posição de sempre estar em defesa. Então, este é o significado da palavra melindre, tá? Na poesia em geral, o que a poesia traz? Ela traz o esforço de uma mãe maravilhosa ao tentar agradar uma filha que para ela ainda é uma menina, né? Mesmo sendo adulta, trabalhando, tendo seus próprios recursos, mas que a mãe ainda considera uma menina. E a mãe teve todo o esforço de pela manhã produzir uma torta para que aquela filha pudesse comer, tentando a agradar, fazendo a melhor torta da sua vida, pois ela aprendeu na televisão. Mas a filha, em posição como a planta, posição ereta, ríspida, de defesa, de causar um desgosto à mãe, simplesmente não a comeu, dizendo que a torta está ruim, sem ao menos ter experimentado. E a espiritualidade, saiba como é, sabendo do que pode acontecer com todos nós durante o nosso processo de ascensão, de evolução aqui na Terra e de desencarne, trouxe a seguinte mensagem: se pudesse falar a ela, para ela correr e agradecer a mãe pelo empenho, pelo esforço de ter feito aquela torta, porque haverá um momento no qual ela não poderá dizer mais. Ou a mãe desencarnará, ou ela desencarnará. E perderá esse momento tão proveitoso da sua vida de poder agradecer o esforço de alguém. Ou seja, quando nós temos alguém que pode nos servir sem olhar o porquê está servindo, ou seja, incondicionalmente, nós devemos, antes de mais nada, sermos gratos àquela atitude, aquele momento no qual a pessoa que está nos servindo pôde fazer aquilo sem cobrar nada, porque é apenas o simples ato de servir, como trouxe aqui o texto auxiliar, né? O texto auxiliar fala justamente isso. Ter o privilégio de servir é algo carregado de um significado que incorpora o quê? O amor, a dedicação naquela pessoa, a doação do seu tempo, do seu momento, o sentimento de oferecer o melhor para alguém, sem olhar alguém. Ou seja, eu estou usando do meu coração, do meu amor incondicional para servir a uma pessoa. Quando eu digo que sirvo ao sagrado, é a mesma relação. Eu estou servindo ao quê? Ao divino, a algo que eu creio, a algo que sai de dentro para fora. Quando eu sirvo a minha fé, eu sirvo a algo inimaginável, algo de fora para dentro. Tá? Então, essa poesia, ela tem, apesar de ser curta, ela tem uma relação muito forte com o servir, com o nosso processo de ascensão, porque ela traz justamente essa relação. Como a gente pode servir ao outro, como a gente pode ser grato de aquilo e por quem nos serve, sem olhar, sem estar buscando um benefício financeiro, vamos dizer assim, porque normalmente quem serve por caridade. Mas também a gente pode levar para o lado que você pode servir alguém mesmo tendo benefício financeiro, como no caso de terapias. As terapias, elas são um serviço para a humanidade, pois aquele terapeuta que está ali, ele está usando do quê? Da sua energia, do seu ectoplasma para servir ao outro. Ele está doando o seu ectoplasma naquele momento para a correção de um campo, para a estabilização do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo mental. E muitas vezes, o que ele está fazendo ali, apesar de ser cobrado, outra pessoa não poderia fazer. Então, aquele que, apesar de estar pagando, deve também ser grato pelaquela energia que foi despendida, porque ele não tem a sua própria condição de fazer. Por isso, procurou um terapeuta. Correlacionando com a poesia, é a mesma coisa. A mãe quis servir a filha dando uma torta.
A filha não comprou os produtos, a mãe foi quem comprou, que adquiriu e o fez com todo amor, e a filha, num puro sentimento de desagradar a mãe, ou mesmo inconscientemente não querendo apenas não comer apenas porque não gosta daquilo, não teve nenhum esforço de dizer muito obrigado à mãe. É isso que a poesia traz. Eu queria ouvir um pouco de vocês, o entendimento que vocês têm dessa poesia e também do texto auxiliar e sobre o que é o melindre no geral e esse sentimento de servir. Primeiro, eu acho que a gente tem que estar mais atento que ora a gente está servindo, ora a gente serve, é servido. Uma hora a gente doa, outra hora a gente recebe. E quando a gente faz isso, a gente está movimentando muita coisa. É a nossa intenção, é o querer bem, é a energia de troca, seja ela com valor monetário, seja ela com o seu tempo. Até quando a gente liga para alguém para conversar, a pessoa está deixando de fazer alguma coisa para te ouvir. Então, ela está tendo essa energia de troca, né? A gente tem que desmistificar um pouco toda vez que é um serviço ou qualquer prestação que seja cobrada, a gente quebrar isso de que, nossa, é caro, não dar o valor, só fazer por conta do dinheiro, e não, a gente olhar esse outro lado. O dinheiro é a moeda terrena, mas teve um preparo, teve um tempo, né? Então tem a dedicação de alguém. Essa mãe dedicou tempo, teve a boa intenção de assistir, ela não precisava assistir ou assistir e guardar para ela. Não, ela teve a intenção de preparar a torta para a filha. Muito embora tenha 20 anos, tem um carinho da mãe. Poderia não ser filha, poderia ser vizinho, poderia ser qualquer pessoa. Então, para tudo que a gente faz, tem primeiro a intenção, aí tem as ações, as atitudes e tem a troca. E para quem está do outro lado, a gente tem que saber valorizar isso, né? Justamente porque hora a gente está de um lado e hora a gente está do outro. Simples assim. É isso que movimenta as relações. É a intenção, é a troca. Eu não faço para receber, mas só o carinho, se fosse o caso da moça, sentar e desfrutar, até falar, nossa mãe, ficou muito boa, você logo acertou, fez a primeira vez, né? E isso acontece na nossa casa, né? A gente fica cheio de alegria, porque agradou, da próxima vez, puxa, então eu vou fazer mais, né? Então que a gente tem esse olhar, né, dos dois lados, porque assim a gente harmoniza o ambiente, harmoniza o contato com as pessoas, ensina muita coisa. É uma troca de muitos ensinamentos que a gente não percebe. Principalmente dentro de casa, né? Porque a gente ser cordial com as pessoas lá de fora, enxergar o que você recebe lá de fora é muito mais fácil. Dentro de casa, por ter a intimidade, a gente fica, né, aquela coisa mais... seco, né? Isso, menos tolerante até. Acha que até obrigação, né? É verdade. Às vezes, né, você fala pro esposo, a torneira tá ruim, dá uma olhada. Aí ele vai lá, conserta, fica por isso mesmo. Não, obrigado por ter feito, né? Tem aquela, ele desprendeu a intenção dele, a vontade dele de dar e arrumar. E a gente tem que enxergar isso, num filho. Mãe, fiz tal coisa. Legal, filho, obrigada. E a gente, como mãe, vou fazer um doce, alguma coisa assim, né? Meu filho mais velho mesmo adora ver os doces do Instagram, a gente já manda no direct pra mim, né? Você fazer. Aí eu vou, todo dia eu fiz um pra ele, nossa, mãe, obrigada. Ele tem isso, né? A gente enxerga, de olhar dentro de casa e para as pessoas do convívio mesmo, Com certeza. né? Você ser cordial, educado, as pessoas lá de fora é mais fácil. Quando a gente tem essa prática no nosso lar, é mais fácil. Naturalmente, quando a gente está fora, flui. E a gente tem
a chance de distribuir isso para todas as pessoas. E às vezes para as outras pessoas que não estão acostumadas, soa até estranho, né? E ao mesmo tempo a gente está passando um convívio gostoso, leve, e que se a pessoa se sentir tocada, se ela estiver aberta a isso, ela leva isso para casa dela. Verdade. É próspero, são atitudes prósperas. Né? Tá vendo? Começou com um vídeo, ela fez a torta, um negócio que a gente faz no final de semana. Quando a gente recebe uma visita, há muito tempo não vemos, a pessoa vai em casa, a gente já se intenciona ali para receber da melhor forma, ou então fazer, nossa, vamos vir almoçar, eu sei que ela gosta desse prato. A pessoa se sente abraçada, né? Tá vendo? Com pequenas atitudes a gente consegue, e o mais importante, valorizar. E tentar ser grato, né? Independente, se ela tivesse comido a torta, mesmo que tivesse ficado ruim, mas que ela tivesse a boa intenção de falar, nossa mãe, tá gostosa, só para pelo menos tentar agradar, foi o esforço da minha mãe, porque a inversão do melindre é a gratidão. Então, como eu trouxe, né, justamente a palavra, o que significa melindre, para ter esse entendimento. Porque também pode ser o agir pelo rebuscado. Então, uma pessoa que é mais cheia de não me toque, é o melindre mais comum que a gente conhece. Mas você pode ter o melindre para o lado bom, uma pessoa mais melosa, que é o caso de quando você mela o bolo, você está melindrando o bolo com mel. Então, seria o que? Adoçar. O que a menina teria feito com a mãe? Ela teria adoçado a mãe. Mãe, obrigado, você tentou, tá uma delícia. Ou então, mãe, olha, não ficou tão gostosa como a gente achava que ia ficar, mas foi sua tentativa. Então, agradar, ser grato ao aquele sentimento da mãe, ao amor. E também, a parte final que o poeta traz é justamente isso. Quando a gente não nutre esse amor se esvai. E quando a gente vai reconhecer que esse amor deveria estar ali, pode ser tarde demais. Porque uma das duas pode ter desencarnado. Ou na nossa vida cotidiana, que é o que acontece hoje. Às vezes você não dá atenção para ninguém, como você disse. O marido foi lá e arrumou a torneira. Tá bom, você não fez mais que sua obrigação. Tá bom, todo mundo mora lá. Então, qualquer pessoa poderia ter feito. Não é obrigação de um ou de outro. Não, é obrigação porque ele é o homem. Então, tá bom, ele teria feito. E aí você não agradeceu. Aí, um exemplo. A pessoa sai de casa, vai para a rua e sofre um acidente de carro e vem a falecer. E você deixou de agradecer. Ou deixou de ver o quanto aquela pessoa era boa, deixou de expressar os seus bons sentimentos para aquela pessoa, achando que isso é melindre. Isso é muito cameloso, ficar reativo com qualquer coisa que as pessoas fazem. E aí você depois fica, olha, nossa, o fulano era bom, o fulano fazia isso, o fulano era aquilo. Por que você não falou enquanto ele estava vivo? Por que você não exerceu o seu sentimento, praticou o fazer o bem sem olhar a quem? Porque quando você fala para alguém algo bom, você também nutre aquela pessoa. Não o ego, não para levar para o lado do ego, de que você está alimentando algo para dizer, nossa, eu sou demais. Não, mas sim para manter uma pessoa feliz. Você está emanando uma boa vibração para aquela pessoa, para que ela continue naquela caminhada. Então, se aquela pessoa é esforçada, se aquela pessoa é boa amiga, se aquela pessoa tem sempre boa intenção em ajudar, por que não alimentar aquilo positivamente? Não de forma melosa a pessoa também se achar demais, carregar o ego, mas de forma que ela mantenha aquilo como uma prática positiva. Você está, vamos dizer, enaltecendo o seu chakra do amor. Você está colocando ele em equilíbrio, porque em desequilíbrio, claro, é uma pessoa que fica grudenta demais, e aí não é bom. E também em desequilíbrio, para o lado negativo, é uma pessoa seca, que aí é o melindre do não me toque. Tá? Então, acho que tem... Ainda que
obrigação de fazer e se acomoda e acha que é sempre receber, ou aquele marido que a mulher é dedicada a fazer absolutamente tudo e ele só espera, ele não Retribui. serve, ele não tem um retorno. Hoje em dia, essas relações mudaram, né? Não tem quem faça, essa tem obrigação, não. Hoje, muitos filhos gostam de cozinhar, muitos maridos cozinham, não tem mais essa regra que era muito convencionada no passado, né? O marido trabalha e a mulher fica em casa, consequentemente ela lava, passa e cozinha. A obrigação dela É uma obrigação, então tudo que ela está fazendo, essa torta é uma obrigação? Não, ela poderia não fazer, né? Eu acho que isso filtra. Essas coisas a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer na nossa casa, porque a gente filtra o ar da nossa casa com isso, sabe? Com a boa intenção. Quando o nosso filho começa com uma gripe, o que a gente pensa? Já vou fazer um xaropinho aqui com o limão, com gengibre. A gente já pensa no cuidado. Eu acho que isso é mais natural da mãe, pelo sentimento de mãe, mas não é uma responsabilidade só dela, né? Então a gente precisa não deixar que isso se acomode para não achar que o outro tem obrigação de cuidar. Não, é uma troca. Os casamentos são assim. No começo um cuida do outro na casa, e daí com o tempo a coisa tem uma tendência, se você não olhar a rotina com esses olhos, ela vai se esvaindo, as coisas começam a ficar secas demais, atritos. Então a energia de fora dos problemas, dos desafios, entram no seu lar e você nem percebe. Agora, quando em casa você tem essa energia do cuidado, de tantas outras coisas que a gente pode fazer, que todos podem fazer, a gente filtra. Vamos deixar de ter problemas? Não. Mas a conduta é outra. Fica mais suave, a gente fica mais aberto para o aprendizado, né? Então todo mundo é favorecido ali, né? É uma boa oportunidade da gente cuidar disso. E até você, eu como mãe, eu gosto de preparar o almoço, independente se eu vou ter visita ou não em casa, sábado e domingo sempre é meio que especial mesmo, assim, né? Porque tá todo mundo em casa, entre aspas, né? Os meninos saem para trabalhar de tarde e tal, mas assim, tem aquela comida um pouco mais caprichada, vamos dizer assim, no final de semana, independente se tem visita ou não. Aí acho que é bom, é gostoso isso, assim, né? Mesmo que não haja obrigado, não sei o que, aquele reconhecimento, mas é bom, como mãe, nutrir os seus ali. Eu acho a gente ajudando, fazendo bem, dando uma palavra, alguma coisa para alguém, pelo menos, assim, o que eu me sinto muito bem. Então, se a pessoa quiser me agradecer, ela agradece. Se não quiser, não me agradece. Mas o que eu devia ter feito, eu acho que eu fiz. Né? E a gente realmente tem pessoas que elas fazem, mas ficam te cobrando. E como é que foi? Tá bom? Tá ruim? Você achou legal? Você achou ruim? A pessoa quer que você reconheça a ele, elogia, ela não quer que você. E tem uma pessoa, ela é mais ou menos assim, é da nossa família, mas é uma pessoa muito boa de coração. Ajuda todo mundo, é uma pessoa muito bem, mas ela fica esperando em troca. Aí a gente tem que levar para o lado que servir é um ato de amor, né?
Eu estou apenas servindo, sem olhar a quem. Eu estou fazendo algo, fazendo o bem, ou fazendo algo para alguém, sem olhar a quem. Por isso que eu trouxe o exemplo do terapeuta, né? Quando você se propõe a ser terapeuta, você sabe que você vai estar fazendo um bem para alguém, independente de quem ele for. Se a pessoa veio e te procurou, é porque ela tem aquela necessidade específica e ela confia que você vai poder fazer. Quando você serve a alguém sem ser com uma necessidade específica, como é o caso que o senhor está trazendo, eu estou fazendo algo por alguém, a pessoa agradece se quiser ou não, ou seja, eu estou fazendo o bem sem olhar a quem. Então, servir é sempre um ato de amor, condicionado, em alguns casos, para uma necessidade, mas tem de ser incondicional. Quem está servindo apenas tem de fazer o ato de servir, não pode esperar algo em troca. Porque senão aí virou um contrato. Um comércio. E eu acho ainda que para essas pessoas, elas querem um reconhecimento. Sim. E aquele reconhecimento, ela deixa de desfrutar dessa harmonia que a gente está falando do todo. A pessoa pode até falar, nossa, o que você fez está muito gostoso. Pronto, é isso que ela queria. Pronto, ela só desfrutou daquilo. Ela não consegue se sensibilizar com esse todo que a gente está falando. Né? Ela ainda está no ego, ela só está preocupada com os louros assim, que eu fiz. E está deixando de sentir todas essas outras coisas quando a gente se abre. Né? O reconhecimento que ela quer, ela só vai ter ali, quando a gente elogia. Realmente estava muito gostoso. Acho que às vezes nem entra como bondade mesmo, né? A pessoa sempre vai fazendo uma coisa e não vai querendo reconhecimento, e às vezes não entra nem a bondade dela mesma, é só para ela alimentar o ego mesmo. Assim. Eu acredito que tem gente que não quer ouvir a verdade. Né? Que a pessoa parece que colocou um pouco menos sal, está sem sal. Colocou, está meio aguado. E a pessoa ela não quer ouvir isso. Ela sabe que pode estar ali, né? Que pode estar ali, né? E a pessoa não quer ouvir isso. Ela fica aqui cutucando. Aí volta ao tema da poesia, o melindre, né? Porque ela sabe que ela vai ficar ofendida se acontecer aquilo. Ou seja, ela é uma pessoa melindrosa para o lado negativo. Então, se você chegar e falar, o seu arroz ficou sem sal, e ela vai ficar o quê? Toda triste, recatada, ofendida, às vezes vai se enrubescer, né? Ficar vermelho, aquela coisa, e aí não vai ser bom. Ou às vezes você vai falar para agradar a pessoa, aí é um melindre de quem está agindo para aquele que fez, para quem serviu. Olha, ficou uma delícia, e fazendo uma cara feia. Aí a pessoa vai falar, não tá bom, a gente sabe que não tá bom. E aí... Deixa eu só explicar, não é minha esposa. Não, aqui nós não estamos apontando, a gente está falando das questões cotidianas, da vida geral. Aí, já tá aproveitando para evoluir junto, né, da roda de conversa. Não há problema algum. E mesmo se fosse, a gente não se identifica, então não tem problema algum. Mas isso é um grande crescimento, né? A gente poder expressar, abrir o nosso coração, né? Puramente, de verdade, sem nos conhecermos e ter uma relação interpessoal com quem você não conhece e poder falar sobre coisas que às vezes a gente sente. Porque o melindre pode ser tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Como trouxe a poesia, foi para o lado negativo, porque a pessoa não recebeu, não comeu a torta, deixou a mãe chateada, não reconheceu o esforço do servir e ainda perdeu tempo em agradar uma pessoa que é a sua progenitora, né? Quem a colocou no mundo e que um dia irá desencarnar e que as duas perderam a oportunidade de ali estreitar laços. Então, se a gente magnificar isso para a vida mundana, tirando do nosso lar, né? Como bem trouxe a Michele, só o nosso lar, mas se a gente levar isso para fora,
Como funciona? A gente está na rua, está suscetível a um monte de coisa. Então, para esse lado também a gente pode pensar assim, como não ter melindres na rua? A gente não pode ser agradável a todos, porque a gente sabe, somos humanos, somos falíveis, então há momentos que a gente não está bem, mas a gente tem que ser, sempre tentar não agradar a todo mundo, né? Porque tem momento que você sabe que você é desagradável, mas você ter a melhor conduta possível para que isso não aconteça, para que você não seja aquele melindroso, tanto no sentido meloso da palavra, ou aquele no sentido de negativo, está sempre levando alguém a ser suscetível a receber algo ruim. Então, é complicado? Mas a gente precisa ter esse esforço, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam desse esforço para a vida cotidiana, não só para o lar, né? Porque para o lar a gente sabe que é mais fácil, né? Até ali marido, esposa, filhos, não reconheceu, o filho não vai falar nada. Às vezes a criança guarda. E aí a gente traz gatilhos para quê? Para uma criança ferida. Para qual ferida? A humilhação, o abandono, às vezes do inconformismo. Eu faço tudo, a minha mãe não vê. Ou o próprio marido e esposa. Nossa, eu fui lá, consertei a torneira, minha esposa nem falou nada. Que lixo que eu sou. O da rejeição, ela só faz tudo. E aí, e aí começa. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um adulto e uma criança. E por mais que seja adulto, a gente tem que tratar o adulto às vezes igual à criança. E às vezes a criança igual ao adulto. Para que a gente justamente não deflagre feridas que a gente nem pensava. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não quero fazer o que o meu pai não fez para mim. Ou eu quero fazer aquilo que o meu pai não conseguiu fazer. Mas a gente tem que parar também para pensar, será que aquilo que o meu pai fez para mim não foi o melhor que ele pôde fazer dentro das condições que ele tinha? Não é? E aí que eu quero que vocês tragam um pouco dessa reflexão. O que vocês acham? Como levar essa questão do melindre para a vida cotidiana como um todo? Porque dentro de casa é fácil. A gente contorna até certo ponto, né? E na rua? De vez em quando dá umas cutucadas, né? Fiz e não falou nada. Então. A gente tem um pouco de liberdade. A gente contorna. Não vou fazer mais. A gente contorna. Ficou passeando esse negócio na geladeira e uma semana e ninguém fez nada. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com o outro no sentido, não da boa intenção de fazer, mas da opinião do outro. Quando o outro, que foi o caso da moça da poesia, que ela ela teve muitas oportunidades de fazer diferente, mas não fez. Não agradeceu, não contribuiu, não percebeu a dedicação da mãe, né? Mas isso mostra muito como ela fala dela, do que ela quer para si, e não em relação a quem fez. Quando o senhor falou da moça que faz tudo e pede o reconhecimento, a gente não pode se sentir coagido ou qualquer sentimento. Não, ela está falando dela, ela está mostrando como ela é, como ela pensa. E o que a gente pode fazer é justamente contornar, porque quando a gente se abre com essas boas intenções, com essa gratidão toda, com essa troca, flui. A gente nem percebe, é um negócio que você nem pensa para fazer. Você faz, você sai fazendo, né? Mas a gente tem que respeitar, porque essa filha da poesia, ela ainda não acordou, ela ainda não despertou, mas ela tem oportunidades diárias, assim como esse exemplo que o senhor deu, de mudar isso. Às vezes não para comida só, para qualquer coisa, né? E ela vai colher os benefícios disso ou os malefícios que aquilo
roda de trabalho, principalmente, quando chega aquilo já abre. Todo mundo começa a conversar e todo mundo ri. É uma pessoa que ilumina, né? Então ela não tem muito isso. Ao contrário de quem é muito mais fechado, ou quer só para si, tem tendência ao isolamento, por isso que quer o reconhecimento. Pode ser que essa pessoa tenha essas feridas, que ela nem tem consciência. Ela quer o reconhecimento. Por quê? Porque talvez ela nunca foi reconhecida, então ela tem essa necessidade de ouvir, porque é uma falta dela. Tá vendo como todo mundo precisa de um cuidado? Mas é isso que eu quis passar, né? Uma pessoa muito boa, é uma pessoa que eu adoro, que está sempre visitando em casa, ela, marido, a família toda, adoro todo mundo. Mas ela tem esse jeitão assim, não estou falando mal, eu estou falando... É uma característica, né? Porque ela não é do mal, ela não espera... Pode ser o que a Ami falou mesmo, a questão da ferida, né? Ela, quando criança, não teve reconhecimento, ou às vezes até foi comparada demais com o outro, né? Com os pais. A gente, querendo ou não, acaba causando ferida aos nossos filhos. Né? É exatamente isso que eu quis passar, assim, não que eu esteja criticando nem nada. Né? Quem sabe se essa menina da poesia, ela teve esse comportamento porque ela tem as feridas dela. Porque a criança, quando ela tem essa ferida, o pai e a mãe, como ele disse, não têm a intenção, mas foi a forma que ela captou aquela informação. E ela leva para a vida. Então, tem que ter o esforço de cada um de nós entender por que nós temos determinados comportamentos de muita gratidão ou achar que o outro fez de obrigação, né? E mudar. Melhorar, né? Todo mundo que passa para a gente, eu tenho convênio, eu vou no médico, ele tem a obrigação de me ajudar naquilo ali. Mas se você é uma pessoa muito bem intencionada e isso flui na sua vida, não vai ser qualquer médico que vai te atender. Não vai ser qualquer lugar. Todo lugar que você vai, você é acolhido. É uma coisa vibratória, né? A mãe, que tomara que nessa poesia, ela não tome aquilo como, assim, eu senti muito e não vou fazer mais, né? Mãe tem sempre, às vezes tem algumas dores, mas a gente tem que estar sempre a gente vai sempre tentando, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que respeitar como as pessoas agem, tentar ser o mais neutro possível, de não ter o julgamento, porque o julgamento é nosso, isso não faz bem, e a gente continuar fazendo isso. Isso é boba. Não, continua fazendo, faz pro todo, né? A gente, um negócio tão simples, movimenta tanta coisa que a gente não enxerga. Você falou nessa questão, quando a minha mãe estava na minha casa, uma vez ela passou muito mal e eu levei no pronto-socorro próximo de casa. E assim, SUS, a gente já, né? E assim, o pronto-socorro tinha fama mesmo de ser muito ruim. Nossa, a gente chegou lá, a gente foi tão bem atendido, sabe? O médico, aí ela troca de plantão, o médico atendeu minha mãe, passou as medicações para ela, a gente estava na sala de medicação, ele trocou o plantão, ele veio até mim, falou assim, eu troquei, a gente está trocando de plantão, eu expliquei para a médica tudo o que está acontecendo com a sua mãe, tá? Passei todo o caso para ela, e estou indo, mas assim, a médica sabe. Gente, eu falo isso pro pessoal que passa nesse pronto-socorro, as pessoas falam, não existe isso lá. Eu falei, não, o médico veio, passou com a gente, depois ele veio, conversou comigo, falou, pode ficar tranquilo aqui, a sua mãe, passei todo o caso da sua mãe para a médica que está pegando meu plantão. As pessoas acham, nossa, flui, exatamente. E assim, onde a gente ia, né, eu tenho muito, se você vai positivo, se você vai, né, com aquela energia boa, as coisas fluem realmente. É assim, e tem esse reconhecimento de ter, ele estava lá, ele
madrugada, 3 horas da manhã, Aí, isso tá tá vendo? É pra soltar, né? É igual o De mau exemplo da torta, né? Teve a boa intenção, né? Se você sabe reconhecer tudo isso na sua vida, no dia a dia, todo o resto parece que vai multiplicando. É isso não sai de você, isso é muito bom. Eu tenho uma opinião que, assim, quando a gente dá faz um melindre para o outro, no caso da mãe aqui, não tem a continuidade da história, né? A história se finda aqui, mas se tivesse uma outra, poderia trazer 2 desdobramentos diferentes. A mãe sentia aquilo como um ato vexatório e falar, nunca mais passei um vexame com a minha filha, nunca mais faço essa torta. Ou melhor, faço mais nada por ela, nenhum tipo de comida diferente, ela vai comer o que tem, pronto, e acabou. Ou um aprendizado. Nossa, minha filha fez isso comigo, ela não me deu valor, tudo bem, eu vou continuar fazendo, porque servir está no meu propósito. E eu, particularmente, prefiro ficar com uma segunda parte, que a mãe não tenha levado aquilo para o lado ruim e tenha continuado a sua vida, para que a filha futuramente possa reconhecer todos os atos e atitudes que a mãe fez por ela. Porque um dia ela há de se tornar mãe. E o filho pode repetir o mesmo com ela. Não em questão de karma, porque o karma não existe. Mas sim em questão de uma situação que você plantou o vento, você vai colher a tempestade. Ou seja, plantio extemporâneo, colheita tardia. Então, assim, a gente, se ninguém tiver mais opinião a dizer, mais nada a falar, a gente encerra a roda de conversa de hoje. Vocês têm mais alguma coisa a expor, a conversar? Então, meus amigos, por hoje é isso. Muito obrigado pela presença e até uma próxima roda de conversa.